noite a todos. É uma grande alegria estar aqui a apresentar este livro do mês. Ofereço-te a minha mola sobre o Andrea Mandelli. E aqui uma pequena nota. Quando lerem o livro vão ver que há imensas ligações connosco e também ao longo desta apresentação. Mas uma pequena nota, agora quando estávamos a jantar também com o Padre João, ele contou-nos uma coisa curiosa, que o primeiro grupo dos liceus que ele teve aqui em Portugal, o primeiro texto que usou foi um texto sobre a vida do Andrea Mandelli. Portanto, também é uma coincidência que comove. Não é? E não podia deixar de fazer aqui uma série de agradecimentos que vêm totalmente a propósito deste livro. Em primeiro lugar, ao João Azevedo Mendes, que infelizmente não pode estar aqui hoje connosco, editor da Tenacitas, que acreditou no livro e que o publicou. Também ao Padre Paulo Di Gennaro, que, para quem não sabe, foi responsável dos liceus em Portugal, Parque da Alverca, amigo de tantos de nós, e que tomou a iniciativa de traduzir este livro. Também ao Miguel Tristani e à Anabela, ao Ricardo Formigo, que ajudaram na revisão e na adaptação à realidade portuguesa. Portanto, estavam aqui a contar várias quartas-feiras, não foi? A trabalharem no livro, quartas à tarde, a rever, a preparar a edição portuguesa. Também a Giovanna Falcone, autora do livro, ao António e à Sofia, mãe do Andrea, aqui o António, a Sofia não pôde vir, mas totalmente aqui representada, e seguramente o António lhe contará tudo o que aqui se passa. Também à Paróquia de Santa Joana Princesa, ao Padre Duarte da Cunha, por nos acolher, e ao Sr. Dom Nuno, para o fim, last but not least, o Sr. Dom Nuno Brás, grande amigo de todos os nossos esforços, que nos encoraja sempre em tudo, que encorajou o Ricardo desde o princípio na publicação deste livro, que fez a apresentação à edição portuguesa. Obrigada, Sr. Dom Nuno, por toda a sua amizade paterna. E passo de imediato a palavra ao Ricardo. Boa noite a todos. Também gostava de agradecer a todos por estarem aqui presentes, aos que estão comigo na mesa, ao Sr. Dom Nuno por ter vindo aqui ter connosco esta noite. Bem sabemos que tem uma agenda de bispo bastante preenchida. E também à Giovanna Falcone e ao António Mandelli, que vieram hoje de Itália e voltam já amanhã de manhã, por isso vieram de propósito para estar aqui connosco esta noite a apresentar o livro. E também agradeço à Sofia e ao movimento por todo o apoio que deu a esta publicação. Para mim é uma honra e uma grande alegria estar aqui, não só pela importância deste momento, mas também pelo facto deste livro estar publicado e tantas pessoas de Portugal se poderem agora encontrar com o Andrea e comoverem-se com o seu testemunho. A primeira vez que ouvi a história do Andrea foi em 2018, em Roma, numa exposição que uns amigos meus, universitários do CEL, organizaram e onde deram a conhecer a história do Andrea. Mais tarde, o Padre Paulo falou-me deste livro e do Andrea, que ele não chegou a conhecer pessoalmente, mas conheceu a sua história e os seus amigos em 1992, 2 anos apenas depois da morte do Andrea, que foi o ano em que entrou para os liceus, em Milão. O Padre Paulo propôs-me ajudá-lo com a tradução e revisão do texto para português e muito agradeço este seu convite. Está a acompanhar-nos hoje desde Itália pelo Zoom. Um grande agradecimento por este pedido. Vou ler agora uma breve mensagem do editor da Tenacitas, o Dr. João Azevedo Mendes, que também, não podendo estar aqui presente, não quis deixar de intervir e de escrever um texto para que pudéssemos ler, onde ele pudesse dizer o quão gostou de editar este livro, que também nos acompanha hoje por videoconferência, e passo a ler. Na impossibilidade de estar presente hoje neste lançamento, gostaria, como editor de Ofereço-te a minha mola, de dizer algumas palavras. Sobretudo para lhes dizer que editei este livro com imensa alegria, pelo impressionante e comovente testemunho que oferece sobre a vida de Andrea, e para fazer alguns agradecimentos ao Padre Duarte da Cunha e à Paróquia de Santa Joana Princesa por acolherem este lançamento, a todos os que vieram, ao Ricardo Formigo pela sua extraordinária dedicação e entusiasmo que levaram à edição do livro em Portugal, à doutora Sofia Gouveia Pereira e ao CEL pelo apoio que deram à edição do livro,
permitindo assim que se realizasse este projeto, à Giovanna Falcon, por ter vindo a Lisboa hoje e pela belíssima obra que se escreveu sobre o Andrea, ao António Mandelli, por ter vindo a Lisboa, e também à sua mulher Sofia, pelo filho que tiveram e a tocaram. Como se vê no livro, o André é um dom de Deus e dos pais excepcionais que teve. Ao Dom Nuno Brás, bispo do Funchal, por ter vindo hoje apresentar este livro, e pelo sugestivo prefácio que escreveu, e que sintetiza bem a vida do André. Escreveu o Dom Nuno no prefácio: testemunho cristão é quando alguém aposta a sua vida em favor do acontecimento que é Jesus. Muito obrigado a todos. E obrigado também ao Dr. João por estas suas extraordinárias palavras e por todo o apoio e entusiasmo que manifestou desde o início e em todo o processo de edição. Quase 2 anos e meio se passaram e finalmente estamos a lançar o livro. Este ano, em maio, ainda não se sabia quando estaria pronto o livro, estive em Itália e conheci a família Mandelli e também a Giovanna e o marido, Luciano, que não pode estar aqui hoje. Todos aqui se devem estar a perguntar: mas quem é o Andrea Mandelli? E o que fez ele de especial? Para que a sua história tenha dado origem a um livro? Algo que podemos dizer, ouvindo quem esteve próximo do Andrea, é que quando se fala dele, não se trata da recordação de um morto, mas da memória de alguém vivo. Para testemunharmos isso, contamos com a presença dos nossos 3 convidados. Em primeiro lugar, cabe-me apresentar o Sr. Dom Nuno Brás, que gentilmente veio hoje desde Fátima, onde está a participar na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. O Sr. Dom Nuno Brás é doutorado em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi professor na Faculdade de Teologia e membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa. Foi ordenado sacerdote em 1987 e bispo em 2011. Foi, até 2019, bispo auxiliar de Lisboa, com o título de bispo de Elvas. No mesmo ano, foi nomeado pelo Papa Francisco bispo da Diocese do Funchal. Conta com vários artigos e obras publicadas, das quais destaca o volume que reúne os artigos que publicou no jornal A Voz da Verdade, Cenas de Deus, Retratos e Coisas da Vida, publicado, que foi apresentado aqui. Foi publicado em 2018. Para este livro, Ofereço-te a minha mola, a vida de Andrea Mandelli, contribui com uma belíssima apresentação da edição em língua portuguesa. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Dom Nuno. Passo-lhe a palavra. Alguns certamente já me ouviram dizer, não sei se quando estiveram no Funchal, mas de certeza que já me ouviram dizer que eu não tenho dúvidas da existência de Deus. Porque é uma conclusão racional, não é? É uma conclusão racional. Basta ver a harmonia do universo para perceber que Deus existe. E, portanto, a questão não é se Deus existe. A questão é o que é que Ele tem a ver connosco. Não é? E essa é a grande questão do cristianismo. O que é que Deus tem a ver comigo? O que é que Deus tem a ver com o concreto da minha vida? E é esta realidade de uma vida, ainda há pouco o António dizia, mas o Andrea nunca teve assim uma visão, nunca teve um momento. Não, foi a vida do cotidiano. A vida do cotidiano. E é isso que nos aparece, eu creio que é isso que fascina neste livro, não é? Bom, eu devo dizer que quando o Ricardo me pediu para escrever isto, havia 2 cartões de visitas, não é? Um era o Padre Paulo, e outro era o Ricardo, pronto, que eu crismei, e portanto, que me tinha oferecido uma série de livros já, essas coisas todas, e portanto, eu não podia dizer que não, é muito simples. Mal não seria, certamente. Mas depois, quando li o livro, eu tenho que dizer isto, muito obrigado à Giovanna Falcone, porque, de facto, aquilo que vemos neste livro é esta vida do Andrea
assim, a palpitar no cotidiano, não romanceada, mas através de testemunhos muito concretos. Deixem-me olhar agora, pegar agora assim numa série de citações que é para vos abrir o apetite. Pronto, muito rápidas, não. E em que se vê, portanto, o que é que Deus existe, o problema é o que é que ele tem a ver com a minha vida, e quando ele tem a ver com a minha vida, isso chama-se santidade. Não é? A santidade é isto. É quando eu deixo que Deus entre no concreto da minha vida. Santidade não é uma teoria. É esta realidade concreta que, por isso mesmo, nos mostra a fé. Quando São Pedro diz para estarmos sempre prontos a fazer a apologia da fé, aquilo que São Pedro está a dizer é precisamente isto. Mostrar no concreto a verdade do acontecimento que é Jesus Cristo. E é esta presença real. Eu peço desculpa, eu tenho a edição italiana, foi na edição italiana que eu li, e portanto, que agora é mais preciosa, porque a Giovanna a assinou, e portanto, desculpem, não vai ser a tradução, aquilo que eu vou dizer, não vai ser a tradução assim literal, pronto, eu vou traduzir em português, mas não é que a Andrea se pusesse a falar das provas da existência de Deus, ou que fizesse citações de Dom Giussani. Ele testemunhava a mudança que o encontro com Cristo tinha tido sobre ele. E testemunhava-o de um modo tão verdadeiro que era impossível baixar os olhos. Era impossível baixar os olhos. Quer dizer, esta presença real, aquilo que a mim mais mais me tocou, aquilo que a mim mais me comoveu, é de facto esta presença real de Cristo. Cristo como presença real. Ou então depois, quando se diz, para ele, Jesus Cristo era uma realidade real. Como existe esta mesa e é concreta, assim existe Jesus Cristo e é concreto. Não é? E é isto que muda. É isto que muda tudo, não é? É isto que muda tudo. Ou então ainda, a oração e a conversão é reconhecer esta presença. Por exemplo, quando se diz, a mudança não é tornar-nos bons, mas é a sua presença, sua de Cristo. Não é? Feliz, já não infeliz, por poderes dizer tu a Cristo. A oração é reconhecer uma presença. Quer dizer, isto de eu poder dizer tu a Cristo, quando eu digo tu a Cristo, eu já reconheço esta presença. E isto é a oração. Esta presença de Cristo. Ou ainda, se o Senhor se faz conhecer e escutar tão próximo com a sua ternura e a sua beleza, através de rostos humanos tão concretos e próximos como os vossos, dizia o Andrea, como posso duvidar que Ele esteja sempre aqui, próximo de nós? Não é? Porque eu creio que este é o grande problema. Eu devo dizer que este é o nosso, pelo menos o meu. Pronto, eu quando digo nosso, aquilo que quer dizer é eu, não é? Meu. E, portanto, disfarço um bocadinho. Que é assim. É que isto é tudo demasiado bom. Não é? Quer dizer, vamos lá ver. Uma vez o senhor Patriarca, o Dom Manuel Clemente, contava que
numa entrevista qualquer, a entrevistadora lhe tinha dito, mas o senhor ainda acredita nisso? E ele disse, acredito nisso e muito mais. Olha, acredito que o homem ressuscitou e está vivo. Acredito que uma mulher foi mãe e é virgem. Acredito nisso e muito mais. Ou seja, é que de facto o cristianismo é tão grande e tão maravilhoso que pelo menos a mim de vez em quando me vem esta dúvida. Desculpa, mas tu não estarás a inventar? Isto não será tudo assim um parecer? Mas depois, quando encontro gente que me diz, não, é verdade, eu também acredito, e isso também é verdade na minha vida. A partir deste momento, eu começo a dizer, então já somos dois a acreditar. Então isto da vida cristã já não é simplesmente uma teoria, já não é simplesmente uma ideia, já não é simplesmente um sonho, é vida. Não é? E, portanto, como dizia o André, não é? Se o Senhor se faz conhecer e escutar tão próximo, com a sua ternura e a sua beleza, através de rostos tão concretos e próximos como os vossos, como posso duvidar que Ele esteja sempre aqui, próximo de nós? E já agora, peço desculpa, nota de rodapé. E isto é sobretudo importante para os bispos. Ouçam, porque é assim, eu sei que os bispos são aqueles que devem dar, em primeiro lugar, testemunho, não é? Sei isso perfeitamente e, portanto, mas com isto de darmos tanto testemunho para os outros, muitas vezes também precisamos do vosso testemunho, não é? E, portanto, precisamos... Vocês são importantes precisamente... São importantes porque são importantes. Hein? Pronto, ponto final. Porque Deus vos torna importantes. Hein? Mas são importantes também neste aspecto. Quer dizer, eu preciso do vosso testemunho. Preciso deste testemunho concreto da presença de Cristo. Que se toca, que se faz real assim, na vossa vida, no vosso rosto. O Senhor não nos pede primeiro que tudo que sejamos bons. Ou seja, que não tenhamos defeitos ou pecados, porque Ele sabe sempre que os temos, que os teremos. Mas pede-nos que desejemos seriamente ser seus. Quer dizer, primeiro, o Senhor dá para descontado que tu és um pecador. A única coisa que Ele te pede é que tu desejes ser dele. Que tu desejes, não é? Que tu desejes ser dele. Bom, e então este valor da companhia. Este valor da companhia, desculpem, deixem-me ler aqui... deixem-me ler aqui aquilo que sucedeu com a Manu. Não é? Manu fazia parte do grupo do Andréa, depois a uma dada altura desapareceu. Não é? E um dia o Andréa encontrou-a assim pela rua. E então Andréa, é ela que está a escrever. Andréa simplesmente disse-me na sua simplicidade: tchau, Manu. Olha, se esta companhia que estás a frequentar agora te dá mais que a nossa, diz-me que eu também vou. Mas se não é assim, por que é que desapareceste? É esta simplicidade desarmante. Esta simplicidade de quem procura o melhor, também para si próprio, não é? Mas que é capaz de interrogar assim, desta forma tão concreta. Olha lá, essa companhia com que tu andas agora, se é melhor que a nossa, diz-me que eu também quero. Se não é, por que é que desapareceste? Naquele momento, caiu-me o saco. E depois ele disse-me, tchau, e foi-se embora.
como é óbvio, fez a diferença, não é? Fez a diferença. Ou então, que dá o título ao livro, o título do livro é assim, vemos, ofereço-te a minha mola. Ofereço-te a minha mola. Eu próprio, quer dizer, quando vi, te regalo lá a minha mola. Estranho, não é? Mas depois, percebemos, a uma dada altura do livro, percebemos. Diz assim: sabes qual é o valor de um amigo? O de recordar ao outro como uma mola, o destino para que foi feito. Ofereço-te a minha mola. Não é? Ou seja, ofereço-te, e depois ofereceu uma mola, não é? Mas queria, obviamente, falar deste valor do amigo. Não é? E ainda, nunca vi Cristo, nunca o vi em fotografia, não o ouvi falar diretamente. E, no entanto, apenas o facto de eu me perguntar quanto amas a Cristo quer dizer que nesta companhia Ele está. E ainda, a diferença não está naquilo que fazes, mas em como és naquilo que fazes. Fazer a barba era tão importante como fazer tudo o resto. Eu devo dizer, devo agradecer muito já me serviu o Andréa, portanto, já me serviu o Andréa para várias pessoas. E quero agradecer muito, em primeiro lugar, ao António pela família onde o Andréa nasceu e onde o Andréa viveu, e pelo testemunho da própria família. A Giovanna Falcone por ter escrito o livro assim, como ele está. Isto não é um romance, não é uma história, não começa com Era uma Vez, não começa... São estes testemunhos, mas onde nós vamos descobrindo esta presença de Deus. Presença de Deus na vida do Andréa, que nos leva a interrogar sobre a presença de Deus na nossa vida. E sobre a presença de Deus na vida dos outros, não é? E como não foi este ano, já foi o ano passado, o meeting de Rimini, não é? Se nós perdemos a capacidade de nos maravilharmos, o sublime passa-nos ao lado. E pronto, eu durante a pandemia, muitas vezes à noite, ligava para o meeting de Rimini e, portanto, porque aquilo está tudo no YouTube, e ia vendo várias conferências e coisa assim parecida. E depois, quando li este livro, tive que me maravilhar, e tive que agradecer muito, e agradeço também ao Ricardo e ao Paulo, porque o sublime aqui não me passou ao lado, mas veio ao meu encontro. É de facto uma maravilha ler o livro e encontrar o Andréa Mandelli. Muito obrigado. E como é óbvio, é também sublime encontrar-vos a vocês. Muito obrigado pelas suas tão belas palavras, Dom Nuno. E também gostava só de citar aqui um passo muito breve que o Dom Nuno escreveu na apresentação à edição portuguesa. Diz que este livro é fruto de um duplo testemunho cristão. Em primeiro lugar, o testemunho do próprio Andréa, e depois o livro é também fruto do testemunho de quantos conviveram com ele. E que nele, no sentido da sua vida, na intensidade com que viveu, encontraram a presença de Cristo. Acho que podemos acrescentar que há ainda um terceiro testemunho, que é aquele que quem leu o livro e se maravilhou com ele pode contar, e agradeço muito ao Dom Nuno por ter
jogado tão pessoalmente com a pessoa do André, com este pedido que lhe fizemos, não só no prefácio, mas também aqui agora. Também é bom para nós sabermos que aquilo que fazemos pode ser útil aos bispos, já que os bispos fazem tanta coisa que é tão útil para todos nós, e por isso agradeço muito. E porque o que nos falou também pode ser a descrição de uma pessoa que vive a vida, e nós podemos dizer assim, sabendo qual é que é o verdadeiro significado destas palavras, que vive a vida à grande. E obrigado por se pôr tão diante do André. Agora passamos a ouvir o António Mandelli, que é o pai do próprio André. Também agradeço muito a sua vinda aqui, para nós é muito significativa. E também a Sofia, a mulher do António e mãe do André, que não pôde estar aqui hoje, e o próprio António veio deixando a Sofia ao cuidado dos filhos, porque sofre de esclerose lateral amiotrófica, e por isso também a brevidade da viagem, e muito obrigado por ter vindo. Apresento o António, que cresceu numa família católica e encontrou um movimento de comunhão e libertação na escola, aos 16 anos, em 1956. É licenciado em Ciências Económicas e Financeiras e trabalhou em várias pequenas empresas multinacionais, sempre na área da economia e gestão, e foi vice-presidente de um banco em Itália. De 1982 a 1992, foi diretor-geral do jornal Avvenire, o quotidiano da Conferência Episcopal Italiana. E de 1982 a 2000, também foi diretor administrativo do Centro Televisivo do Vaticano. Apesar destas funções importantes que desempenhou, também foi responsável por atividades sociais e voluntariado, fundando e administrando cooperativas, centros culturais, escolas, fundações e associações sem fins lucrativos. É apaixonado pelo alpinismo, ski, escultura em madeira e apicultura. E disse que este ano está a fazer um São José de Madeira igual ao da Igreja de Santa Joana Princesa. Foi a primeira coisa que disse quando entramos na igreja. Hoje, a sua principal tarefa é cuidar da mulher Sofia. Por fim, mas não menos importante, o António e a Sofia estão casados desde 1965, há 56 anos, portanto. Têm 7 filhos, dos quais o quarto é o André, e eu acredito que alguns também nos estão a acompanhar pelo Zoom. E no total têm 29 netos, e alguns bisnetos, penso que 2, agora não tenho a certeza. E para mim, eu não resisto a fazer este comentário, eu que estudo literatura, é a primeira vez que posso dizer que estou a apresentar um livro com uma das personagens principais sentadas na mesa, e é extraordinário. E também vou apresentar a Giovanna. Forse no. Dopo? No. Prima Antonio. No. Sì. Non diciamo niente dopo la presentazione di Antonio. Ah, certo. No, scusa, ero battuto. Não, digo isto porque o António e a Giovanna conhecem-se há tantos anos e apresentaram o livro tantas vezes que já se coordenam os dois quando é que fala um e quando é que fala o outro. Por isso, a minha tarefa a partir daqui não vai ser moderar nada. A partir daqui já estão em casa. Então, apresento muito velozmente a Giovanna, porque vieram aqui para ouvi-los a eles e não para me ouvir a mim. A Giovanna vive em Milão, onde ensinou durante 20 anos numa escola primária, colaborou na concepção e elaboração de material didático sobre temáticas ambientais e contribuiu para a sua divulgação nas escolas. É autora de textos para alunos e de guias didáticos para professores. Continua a sua experiência no âmbito escolar como coordenadora didática em diversas escolas primárias de Milão e arredores. Conduziu cursos de formação e é tutora e consultora de didática para jovens professores. E que, para quem faz tanta coisa, é extraordinário que tenha também escrito este livro, Ofereço-te a Minha Mola, A Vida de Andrea Mandelli, que foi publicada em Itália em 2018. Obrigado aos dois e passo-vos a palavra. Devo cominciare? Sì, per forza. Beh, intanto con una lamentela, perché Começo. mi hai sottratto un nipote.
I nipoti sono 29, non 28. Eu começo antes de mais com uma queixa porque me roubaste o net. Eu tenho 29 nets e não 28. Poi scusatemi, ogni tanto mi verrà un po' di tosse, Desculpem lá que eu de vez em quando vou tossir um bocado. è solo un po' di Covid che vi porto dall'Italia. É só um bocadinho Covid que eu vos trouxe de Itália, uma nova estirpe. Però basta mangiare una pizza e passa subito. Mas é um Covid que se cura com pizza. Ma Riccardo mi ha fatto una domanda, mi ha posto una domanda O Ricardo pôs-me uma che pergunta. non so se non mi sembra di aver sentito che l'hai riproposta. Não. E não, Ridilla allora. e não me parece que repropuseste a pergunta, Ricardo. A pergunta que eu fiz ao António é o que é que significa para ele a vida do filho Andrea. E é algo que gostava muito que ele nos contasse. Allora, prima di rispondere a questa domanda desidero precisarvi questo, che io, come avete capito dalla presentazione, Então, para responder a esta pergunta, eu queria precisar isto. Como vocês perceberam da apresentação, non sono un letterato, ho una formazione da economista, da gestore di imprese profit e non profit. portanto, eu não sou um literato, eu sou o economista e com experiência em gestão de empresas lucrativas e não lucrativas. E questo tipo di cultura è quello che ha sempre pervaso tutta la mia famiglia, da mio padre ai miei figli. E este tipo de cultura é aquilo que sempre permeou a minha família, do meu pai aos meus filhos. Quindi abituati ad andare rapidamente all'essenziale. Ou seja, fomos habituados a ir rapidamente ao essencial. E quindi chi leggerà il libro vedrà che Andrea non ha scritto tante cose, E por isso, quem ler o livro vai ver que o Andrea não escreveu tantas coisas. però le cose che ha scritto, le cose che ha detto, sono tutte estremamente sintetiche e profondamente incisive. Mas todas as coisas que disse são profundamente sintéticas e incisivas. Voi potete prendere una frase e ci state su un giorno o un mese intero. Vocês podem pegar numa frase e conseguem ficar a meditar nela um dia, um mês inteiro. Alcune le ha citate Don Nuno e non ve le ridico io, ovviamente. Alguma das frases citou Dom Nuno e evidentemente que eu não os vou repetir. Allora, cosa ha voluto dire la vicenda di Andrea nella nostra famiglia O que é que ia dizer a vida, e a me personalmente? o que é que ia dizer a vida do Andrea na nossa família e a mim pessoalmente? Allora, la mia famiglia, come avete capito, non è una famiglia, è un clan, è una Vocês, banda. vocês, como perceberam, a minha família não é uma família, é um clã, é uma banda. Basta pensare che i 7 figli sono una femmina, la prima, Basta pensar que os 7 filhos são uma rapariga, a primeira, e poi 6 e maschi. depois 6 rapazes. È famosa, quindi è una famiglia molto, insomma, molto femminista, come avete capito. E como Cioè, perceberam, é uma família muito feminista. ricordo ancora che una volta un famoso scrittore in Italia, che era mio amico, venne a cena da noi Ainda lembro que um famoso escritor em Itália, meu amigo, veio jantar connosco e chiese a mio figlio Michele, che era il sesto, e perguntou ao meu filho Miguel, que era o sexto, sei contento che la mamma aspetta un bambino? e disse: estás contente que a mãe está à espera de um bebê? Fa, io sì, e cosa vuoi, un fratellino o una sorellina? E quando lhe perguntou: o que é que queres, um irmãozinho ou uma irmãzinha? Cioè, voglio un fratellino perché una sorellina l'abbiamo già. Quero um irmãozinho, porque uma irmãzinha já temos. Se poi contate che in casa con noi viveva mio padre, che era un alto dirigente bancario, Se vocês depois quindi il pensarem que rapporto era 8-2. Ma detto questo, è una famiglia è sempre stata molto unita, e la vicenda di Andrea, che è arrivata come un pugno nella schiena, soprattutto nella mia di schiena, Mas a nossa família, não obstante isto, foi sempre uma família muito unida e toda esta questão do Andrea chegou como um murro nós dizemos um murro no estômago, não é? E para mim foi um grande murro. ha generato un'unità ancora più intensa di quella che c'era, E gerou uma unidade ainda maior do que aquela que havia. che poi era alimentata da quando si è scoperta la sua malattia, Que foi alimentada desde que se descobriu a sua per doença. esempio dalla recita ogni sera del rosario, Per tutti esempio, insieme. rezávamos a todas as noites o terço juntos. Tant'è che i miei figli dicevano: adesso la mamma ci spara un rosariazzo, non so se riesce a dirlo. Então, vou ver se consigo. Agora a mãe vai disparar uma terçada. Vabbè,
Detto questo, in questa famiglia allegra, serena, casinista, Nesta família alegre, serena, dove i cheia figli de facevano a confusão, gara chi si faceva bocciare per primo a scuola e Andrea non si è tirato indietro, anche lui si onde è os fatto filhos bocciare, no? faziam a concorrência a ver quem é que chumbava primeiro nas aulas. E o Andreia não se chegava atrás, ele também se fartou de chumbar. E arriva questa diagnosi che da subito si manifesta come una diagnosi senza speranza. E chegou e de repente chega este diagnóstico que percebemos logo que era um diagnóstico sem esperança. Altro che il Covid. Não, qual Covid? E per uno abituato come me a pianificare per deviazione professionale, per abitudine professionale, Per a una pianificare, a inquadrare, a gestire, a programmare, Per uma a organizzare, Por uma pessoa como eu, por defeito profissional, habituada a planificar, a gerir, a organizar, ter tudo sob controle, questo imprevisto si manifesta come una cosa che mi provoca profondamente. este imprevisto manifestou-se como uma coisa que me provoca profundamente. E soprattutto mi ha richiamato ad un fatto. Sobretudo, Que- chamou-me a um facto. Io ero abituato a pensare che la vita la organizzavo io, la mia e quella degli altri che lavoravano con me. Eu estava habituada a pensar que a vida, quem organizava era eu, a minha e a dos outros que trabalhavam comigo. Anche quella dei miei figli e della mia famiglia, che poi dopo facevano casino, insomma. E também a dos meus filhos e a da minha família, não obstante as confusões em que se metiam. E di fronte a questo fatto mi trovavo totalmente impotente e mi sono chiesto dove stesse la mia libertà. E diante deste facto, eu senti-me totalmente impotente e perguntei-me onde é que estava a minha liberdade. E che cos'è accaduto? Che nel corso dei 2 anni, perché tanto è durata la malattia di Andrea, E o que é que aconteceu? Que no espaço de 2 anos, porque foi o que durou a doença do Andrea, sono stato gradualmente portato, si può dire, da lui, dalla sua testimonianza, fui gradualmente levado por ele e pelo a testemunho dele capire che la mia libertà stava tutta nell'aderire al disegno che Cristo aveva sulla mia vita. a perceber que a minha liberdade estava toda no aderir ao desígnio que Cristo tinha sobre a minha vida. Perché ho visto che Andrea così stava vivendo la sua vita. Porque eu vi que era assim que o Andrea estava a viver a vida dele. Cioè, provate a pensare a un ragazzo di 17 anni che ha davanti a sé tutto da vivere, Pensem num rapaz de 17 anos que tem diante dele a vida toda para viver. che invece dice bisogna dire un sì totale a Cristo. E que, pelo contrário, diz, é preciso dizer um sim total a Cristo. E questo non è che lo dicesse semplicemente e basta, Isto não é que ele o dizia, simplesmente e basta. ma lo viveva vivendo tutto quello che c'era da fare Mas ele vivia isto, vivendo tudo aquilo que havia para fazer, con un'intensità incredibile, ma non era un'intensità dettata dalla voglia di essere attivo, operativo, da un gusto di organizzare, di fare, come per dimenticare la malattia e il cammino che ti si poneva davanti. e a intensidade com que ele vivia tudo não era um ativismo, uma espécie de ativismo febril para se esquecer da doença. Ma era proprio vivere intensamente tutto quello che nella realtà ti veniva incontro, perché nell'istante, cioè ciò che ti arriva davanti, che tu devi decidere se nel fare quella cosa lì lo stai facendo per te, perché tu sia, o per affermare la presenza di Cristo. Mas era uma intensidade que vinha de não querer perder nada daquilo que lhe vinha da realidade e que o provocava a colocar-se a pergunta se aquilo que lhe chegava era para afirmar a ele ou se estava a vivê-lo por Cristo. Ed era per questo che in 2 anni lui partecipa con successo alle elezioni degli organi scolastici rappresentativi degli studenti. E é por isso que ele, ou seja, naqueles 2 anos, vai participar na escola, nos órgãos dos alunos, como é que nós dizemos? Organizza i raggi nella scuola, Na associação de estudantes. organizza incontri pubblici con i reduci intellettuali
del In- 68. Organiza encontros na escola, encontros públicos com o que restavam dos intelectuais do 68. Partecipa a organizzare il mercato dei libri usati, Organiza o mercado dos livros usados, canta nel coro, canta no coro, crea la Studenti Card per aiutare gli studenti nelle spese. cria a Studenti Card, que era um cartão que ajudava os alunos. È il punto, diciamo così, catalizzatore del lavoro per fare il circolino dove gli studenti si possono trovare. Era o ponto catalisador do trabalho para fazer uma espécie de sala de estudo onde os alunos il podiam giornale estudar. della scuola che era intitolato Pericolo di vita e di morte sempre, titolo molto significativo. Participa a fazer o jornal da escola que se chamava Perigo de Vida e de Morte Sempre. Um título muito significativo. Va a sciare, organizza le gite di sci con gli amici. Lui che era pelato, non aveva un cappello in testa perché aveva perso i capelli per le cure oncologiche. Organiza passeios de ski, portanto, e saídas para como é que nós dizemos? Idas ao ski. Ele que estava todo careca porque não tinha um cabelo pelos tratamentos oncológicos. Lui che è malato va a fare da babysitter ai fratellini di un'amica perché possa andare fuori. Cioè, arriva a questi gesti di carità semplici. E chega a estes gestos de caridade simples que vai fazer de babysitter aos irmãos de uma amiga para que a amiga possa sair à noite. Allora capite che avere davanti un figlio che fa tutto questo diventa un richiamo per un padre e per tutti i fratelli anche. Vocês sabem que ter diante um filho que faz isto tudo torna-se um potente chamamento a um pai e para todos os irmãos também. Per cui tu riguardi e rivedi tutta la tua vita e cambi. Por isso tu olhas, é como se passasses, ouvisses toda a tua vida, não é? E mudas. Io ho imparato moltissimo in quei 2 anni lì. Eu aprendi imenso naqueles 2 anos. L'altra cosa che ha inciso profondamente su di me A outra coisa que incidiu è profundamente stato sobre un mim rinnovare il gusto della compagnia di quelli che ti hanno fatto incontrare Cristo e il gusto della vita cristiana, la bellezza di affrontare tutto nella vita, non trascurare nulla. Outra coisa que me aconteceu foi o renovar o gosto daqueles que me fizeram encontrar Cristo e que me faziam viver a vida cristã. Este gosto de não perder nada. Perché la compagnia di queste persone è proprio la presenza di Cristo, è proprio la presenza. Porque a companhia destas pessoas é precisamente a presença de Cristo. Quando 2 o più si riuniscono nel mio nome, più o meno diceva, Quando- io sono presente. Quando 2 ou mais se reúnem no meu nome, eu estou no meio deles. Allora, questa è una frase bellissima, uno dice bellissimo, bellissima frase. Uma pessoa diz, isto é uma frase belíssima, Però belíssima frase. pensare che questo sia reale Mas pensar que isto é real è un passaggio determinante, decisivo. é uma passagem determinante, Perché la prima è una decisiva. cosa ipotetica, possibile, ma che non tocca la tua vita. Porque a primeira é uma coisa hipotética, possível, mas que não Il toca a fatto tua che Cristo vida. sia una presenza fisica O facto de lì que Cristo seja uma presença è come un física compagno ali che hai vicino, del quale non puoi fare a meno, non puoi dimenticare che è lì vicino quel compagno È un- lì. come un Cristo è quella roba lì. é como um companheiro que tens ao lado e não podes prescindir. Cristo é aquele. E Andrea lo scrive molto chiaramente in una parte di una lettera che scrive agli amici quando dice: Andrea diz isto muito claramente na parte de uma carta que escreve aos amigos quando diz: siccome non poteva per le cure andare a scuola, dice che fatica por causa dos tratamentos não dover podia ir à rinunciare alle escola, vostre facce, dizia que pena ter que renunciar aos vossos rostos. non per paura della malattia, del dolore. Não pelo medo da doença ou da dor. L'unico dolore è che viene a mancare la presenza fisica di Cristo che è in voi. A única dor é que me falta a presença física de Cristo que está em vocês. L'ultima cosa che vi voglio dire è questa, che A última coisa que eu queria dizer é esta. tutta questa vicenda mi ha preparato a vivere e ad accogliere la malattia di mia moglie, di Sofia, dell'altra Sofia, non questa, Sofia. Portanto, toda esta questão preparou-me para viver a doença da minha mulher, a Sofia. Não esta Sofia, mas a minha Sofia. Nel 2008 ho cominciato gradualmente a perdere l'uso della parola, poi l'uso di una mano. Em 2008 sinistra, começou devagarinho a perder a Poi capacidade de l'uso della mano falar, destra. depois o uso da mão direita, depois o uso da mão esquerda. quindi ho cominciato a dover prima tagliare le bistecche. Eu poi primeiro dopo comecei a cominciare cortar dos imboccarla, bifes, depois comecei a dar-lhe a comida na boca,
Poi ho dovuto cominciare a preparare le pappe tutte frullate, dargliele col cucchiaino. Depois tive que começar a fazer-lhe papas e dar-lhe com a colher. E poi ha cominciato a non camminare più. Depois deixou de andar. Sono 5 anni che non sento più la sua voce perché ha Há smesso di 5 anos parlare. que já não ouço a voz Adesso dela è a porque parou letto de tutta falar. irrigidita Agora está na cama toda rígida con un sondino nasogastrico per e alimentarla, tem uma sonda nasogástrica a il alimentá-la, catetere fisso, catéter un fixo, ago nella gamba per darle i farmaci. uma agulha na E perna para lhe dar la os mia remédios. vita, cioè adesso accade questo. Che, Agora acontece isto. sapete quella frase che non so se anche nel rito, penso anche nel rito del matrimonio in spagnolo, Sabem aquela in frase portoghese, que scusate. também está no rito Si do dice, casamento em português. quando ci si sposa nella salute e nella malattia. Quando uma Penso pessoa che se sia casa, così anche qua. que diz na saúde e na doença, sim, cá Ecco, também. non è una formula, Não é uma fórmula, è così. é assim. Nella salute e nella malattia. Na Adesso doença, na saúde e na siamo- doença. nel matrimonio si crea un legame fortissimo. No matrimónio adesso- cria-se uma ligação fortíssima, mas Questo- agora questo legame di una interdipendenza, di una totalità che quando mi sono sposato e ho sentito quella frase non immaginavo pallidamente. Mas agora esta frase, a nossa relação é de uma interdependência, uma totalidade, que quando eu ouvi aquela frase no dia em que me casei, nem sequer remotamente imaginava. E allora uno può pensare che, vabbè, allora adesso prima insomma c'era un'unità, abbiamo fatto 7 figli, un po' di unità ci sarà stata. Antes pensava, unidade, bem, tivemos Adesso- 7 filhos, alguma unidade deve ter havido. C'è un'unità di un'incredibile dolcezza Agora há uma unidade de uma incrível doçura che uno non immagina neanche que uma pessoa nem sequer pode imaginar e che pure c'è. e que, no entanto, existe. Allora, questo qui è un altro regalo. Certamente tutta la vicenda di Sofia mi ha aiutato e mi sta aiutando a vivere questo. E Como toda a questão da particolare, se Sofia volete. ajudou-me e está-me a ajudar a viver isto. Como particular, se quiserem. Che siccome io dormo in una camera attaccata a quella di Sofia, Como eu durmo num quarto, mesmo agarrado ao quarto da Sofia, ligado ao quarto da Sofia, i nostri 2 letti distano 5 metri. as nossas camas estão a 5 metros uma da E outra. quindi io ho 5 metri di distanza, E eu a 5 metros de distância ho Gesù presente 24 ore su 24. tenho Jesus presente 24 horas sobre 24. Prima la distanza era di 2 metri, ma come avete capito non era un ostacolo perché avevamo 2 letti separati, soprattutto nella casa in montagna. Primeiro a distância era de 2 Ma non metros, era como assolutamente perceberam. un ostacolo all'unità. Adesso l'unità è ancora più forte perché anche se sono 5 i metri, siamo proprio compenetrati. La sua vita dipende totalmente da me e la mia vita è totalmente determinata da lei. E come per Andrea, la sua vita... senão não me perco. Estava a dizer, como nós tínhamos uma casa na montanha e tínhamos camas separadas a 2 metros, mas isso nunca foi obstáculo para a unidade. Agora que estamos a 5 metros, nunca houve uma unidade tão forte. A minha vida é completamente interdependente da dela e ela da minha. E come per Andrea, la sua vita era totalmente determinata dal disegno che Cristo aveva fatto su di lui. É como para o Andrea, a E vida lui- dele estava totalmente determinada pelo desígnio que Cristo tinha sobre ele. E lui l'ha abbracciata totalmente. E ele abraçou-a totalmente. Io non direi altro. Poi Eu dopo se ci não sono delle acrescentava domande, mais. Depois, se houver perguntas, força. Obrigado, António. Antes de passarmos para a Giovanna, queria só dizer umas palavras muito breves sobre a maneira como o livro está escrito. A maior parte do conteúdo do livro são testemunhos que a Giovanna recolheu, porque não conheceu pessoalmente o Andrea. E a mim impressiona-me muito como se pode escrever um livro sobre alguém que não se conheceu com base no testemunho dos amigos que conheceram. Quer dizer, se pensarmos um pouco, os evangelhos foram mais ou menos escritos assim. Mas mesmo assim, a Giovanna diz algo extraordinário no pós-fácio do livro, que é que, com o passar do tempo, todas as memórias do Andrea tornaram soro na vida das pessoas com quem ele conviveu. E várias pessoas acabaram por fazer escolhas na vida em que foram totalmente determinadas por este encontro com o Andrea, como elas mesmas afirmam no livro.
E também quero pedir à Giovanna que nos conte também porque é que decidiu usar esta expressão ofereço-te a minha mola, que o André usou num presente para uma amiga, que nos conte porque é que decidiu que fosse este o título do livro. Giovanna, obrigado. Sta finendo. Sì. Bene. Sono molto commossa di essere qua, Estou muito comovida por estar aqui. sinceramente tanto. Sinceramente, mesmo muito. La prima cosa che mi viene in mente, anche dopo aver ascoltato Monsignor Nuno e A primeira coisa que me ocorre, também depois de ter ouvido o Dom Nuno Antonio, e o António, devo dire tra parentesi che ogni volta che lo sento, e sono ormai molte le volte che lo sento, eu muitas vezes falo com o António, c'è sempre qualche cosa di nuovo che esce dall'animo. há sempre alguma coisa de novo que lhe sai da alma. Quello che in questo momento mi affascina di più di E- Andrea E aquilo que neste momento me fascina mais do Andrea è il fatto che è morto nel 1990 é o facto que ele morreu em 1990 e noi dopo 31 anni siamo qui a parlare di lui. e nós, depois de 31 anos, estamos aqui a falar dele. E se io penso a questa lunghezza di tempo, di 31 anni, mi viene quasi un brivido. E se eu penso neste arco de tempo de 31 anos, dá-me quase um arrepio. È come se fosse, anzi non è come se, sono sicura che è così, è successo come con Gesù e gli Apostoli. Aconteceu como com Jesus e os apóstolos. No, non come paragone di Gesù e gli Apostoli, qualcuno di noi, intendiamoci. Ma Não é que eu come, estou a come comparar metodo, Jesus e os ecco, come apóstolos com metodo. algum de nós. Che è successo proprio così, perché questo libro che è iniziato, diciamo, in sordina, perché io non sono una scrittrice conosciuta, anzi non sono affatto una scrittrice, cioè non... Este livro que começou como quem surdina, porque eu não sou uma escritora conhecida, E non abbiamo messo i cartelloni fuori in tutte le città d'Italia, né la famiglia Mandelli né io. e não pusemos cartazes em todas as cidades de Itália, nem a família Mandelli, nem eu. Eppure di incontro in incontro, che è il metodo di Gesù, Mas de encontro em encontro, que é o método de Jesus, è successo che questo libro ha incominciato a girare in Italia aconteceu que este livro começou a circular e em Itália ha esattamente fatto quello che è successo anche a voi. e fez Cioè- aquilo que aconteceu também a vocês. Abbiamo incontrato dal nord al sud decine di giovani e di non giovani Encontramos de norte a sul dezenas e dezenas e dezenas de jovens e menos jovens che si sono mossi perché qualcuno li ha invitati, que se moveram porque alguém os convidou, o un professore o i genitori o gli amici ou um professor, ou um pai, ou amigos, o il prete o quello che si vuole, ou padre, ou algum senhor, per venire a sentire la storia di un giovane morto. para virem Allora, ouvir a história de um jovem que já morreu. questo fatto che Andrea non è morto mi pare molto evidente proprio per quello che è successo. E quando E este facto que Andreia não morreu parece-me bastante evidente por aquilo que aconteceu. il titolo di un paragrafo, che per me è bellissimo questo titolo, è questo. Um título de um parágrafo que para mim é belíssimo é este. Dov'è morte la tua vittoria? Onde está, ó morte, a tua vitória? È proprio, diciamo che la domanda è molto profonda, Digamos Ma- que a pergunta é muito profunda, mas ma noi in questa scoperta della vita di Andrea vediamo anche che c'è una risposta ed è molto, molto, molto bella per noi tutti. nós, nesta descoberta da vida de Andreia, vemos que também que há uma resposta e que é muito, muito bela para todos nós. Quando Andrea parlava, come diceva, ricordava Antonio, allora vi racconto questa cosa, siamo andati nel sud d'Italia
Quando, in a- una quando o Andrea falava, come contava o António, a uma dada altura fomos para o sul d'Itália e in un auditorium come questo e siamo entrati e su ogni poltrona c'era il biglietto con scritto attenzione, pericolo di vita e o di morte e di morte sempre. C'era un biglietto su ogni poltrona. e neste auditório do sul de Itália estava um bilhetinho, um cartãozinho em cada cadeira que dizia atenção, perigo de vida e de morte sempre. E questo l'hanno messo dei giovani come voi, no? Come molti tra voi. Quem fez estes cartõezinhos foram jovens como vocês, como E muitos de se vocês. questa frase può generare una, come dire, una sorta di, anche un po' di, vabbè non posso dire una parola, ma insomma, ma che razza di frase è? Ma veramente tu mi porti un po' di sfortuna con questa frase. E se esta frase pode gerar alguma estranheza, que raio de frase é esta? Dás-me um bocado de azar com esta frase. Ma per Andrea, che metteva anche questi bigliettini nelle tasche dei suoi compagni, Mas para o Andrea, que metia estes cartõezinhos no bolso dos seus amigos, non ha scritto questo perché pensava che uno può morire da un momento all'altro, come noi possiamo dire, beh, non sappiamo quando moriremo, se ci cade in testa un vaso di fiori, possiamo morire anche all'improvviso. não era, Non è così. não era porque andava com medo da morte e uma espécie de frases para dizer, olha, se podemos morrer de um momento para o outro, podemos a passar, cai-nos um vaso de flores em cima. Não era neste sentido que ele escrevia isto. Per lui questa morte era proprio la mancanza di senso nel vivere l'istante. Para ele esta morte era a falta de sentido no viver o instante. E la mancanza di senso l'ha cercata con tantissime domande che si poneva in ogni momento della sua vita. Andrea ci pone anche a noi oggi. E esta procura do sentido era tão forte que ele a colocava em cada momento da sua vida. E por isso o Andrea coloca-nos também a nós hoje. Un giorno si chiede, per esempio, anzi scrive chiedendo a una sua amica, ma che cosa c'entra lo studio della filosofia con la gloria di Dio? Ele a uma dada altura escreve a uma amiga o que é que o estudo da filosofia tem a ver com a glória de Deus. E poi si chiedeva anche, ma che senso ha questa canzone che stiamo sentendo? Ou Chiediamolo perguntava, anche agli que altri cosa sentido, vuol dire. ou perguntava que sentido tem esta canção que estamos a ouvir. E quindi tutto quello che Andrea faceva aveva una profondità perché non era scontato niente. E por isso tudo aquilo que o Andrea fazia tinha uma grande profundidade, porque nada era dado por adquirido. E tornando al fatto che di incontro in incontro si prosegue, E si tornando ao procede, facto que de encontro em encontro prosseguimos, è bellissimo pensare che ci sia di mezzo Gesù, é belíssimo pensar que no meio está Jesus. perché se io ritorno quando abbiamo finito di scrivere il libro nel 2018, Porque quando Ma- eu penso que em 2018, quando acabámos de escrever o livro, ma come mai ci sarebbe mai venuto in mente di essere qua oggi? como é que nos veio à cabeça de estar aqui hoje? Eppure il libro è stato dato al mio carissimo amico Don Paolo Di Gennaro, E o livro foi dado ao meu caríssimo amigo Dom Paulo de Gennaro, che l'ha letto ed è stato affascinato dalla vita di Andrea. E que o leu, ficou fascinado pela vida do Andrea. qui torniamo al fatto che non può essere soltanto un libro scritto bene che ci affascina. E aqui voltamos ao facto que não pode ser só um livro bem escrito que nos E fascina. quello è il contenuto, è quello che c'è. E in questo libro c'è Andrea in tutta la sua pienezza. Quindi è il fatto che tu incontri qualcosa che ti affascina per te stesso e per la tua vita. Ou seja, e aquilo que está neste livro é a descrição da vida do Andrea. O facto que tu encontras neste livro alguma coisa para ti próprio e para a tua vida. E anche se uno non ci crede, cioè uno legge e anche se non crede in Gesù e non crede in Dio, E ainda que uma pessoa não acredita em Jesus, nem acredita em Deus, ma la cosa che non si può, come dire, sorpassare come se niente fosse, mas a coisa que não se pode passar à frente como se nada fosse, sono le domande che ci pone Andrea. são as perguntas que nos colocam Andrea. È la domanda che io pongo a me sempre, anche dopo tutto questo tempo, dopo aver incontrato lui E a da pergunta tanti que anni. ele coloca a mim sempre... Scusa? Dopo quanti anni?
scusa, da tanti anni, Esta pergunta que eu me ponho a mim sempre há tantos anos, attraverso le testimonianze dei suoi amici, através do testemunho dos seus amigos. ma adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Scusa. Peço desculpa. Scusa. Non mi ricordo, mi verrà in mente. Mia mamma diceva, se non ti ricordi vuol dire che non è importante. A minha mãe dizia, se não te lembras quer dizer que não é importante. E quindi no, stavo dicendo invece una cosa molto importante, che è questa, che uno non crede, può darsi che non creda, e dice, e si fa la domanda, ma se lui ha vissuto così, io dove sto? Che è esattamente una domanda che si pone anche uno dei suoi amici più cari, che si domanda proprio guardandolo, dice, ma lui è così, ma io dove sto? Cioè dove sono messo? Mas uma pessoa lendo o livro, mesmo que não acredite, não pode não se fazer a pergunta, mas eu, onde é que estou? Que é uma pergunta que a uma dada altura se faz um dos amigos mais queridos, não é? Mas eu onde é que estou? Onde é que eu ando? E questa domanda non è che deve turbare, però deve rimanere come un punto fisso, perché se poi la confrontiamo con la nostra vita ci accorgiamo subito di dove siamo rispetto a dove vive lui, che non è pensare. E esta pergunta devemos que nos provoque, não é para responder logo, mas é para nos perguntar onde é que nós estamos relativamente à maneira como ele vive. E che non è pensare che ognuno di noi può vivere come ha fatto lui, perché questo è l'errore in cui io sono anche caduta. Finito il libro ho detto, ma vabbè, lui è così, io figurati, ciao. E não é pensar que cada um de nós não pode viver como ele viveu, porque foi o erro em que eu caí. Eu li o livro, aliás, escrevi o livro, e quando o acabei, pensei, pronto, é impossível viver assim, adeus. E questo è un errore molto grosso, perché il Signore non vuole che noi viviamo le vite degli altri. E isto é um erro muito grande, porque o Senhor não quer que nós vivamos a vida dos outros. Ha dato a ciascuno di noi una vita di un certo tipo, un carattere, un temperamento. Deu a cada um de nós uma vida de certo tipo, um caráter, um temperamento. E a lui piace proprio che siamo così. E perciò E ele ognuno ha la sua gosta cada strada. um de nós como é. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Monsignor Nuno, Don Nuno, Eu gostei muito daquilo que disse o Sr. Dom Nuno. perché la stessa, se ho capito bene, perché magari non ho sentito bene Sì, ho la percebi bene. traduzione, quando ha parlato del fatto che uno vede che nella sua vita che il cristianesimo è meraviglioso, ma poi si domanda se per caso non è una immaginazione. Que uma pessoa vê na própria vida que o cristianismo é uma coisa maravilhosa, mas a uma dada altura pergunta se não será uma imaginação. Poi però quando incontra qualcuno che dice la stessa cosa, allora dice, beh, allora non sono proprio fuori di te. Non si può E dire. depois encontra outra pessoa que diz a mesma coisa e pensa, bem, não sou o único, estou fora de mim. E questa cosa mi tocca moltissimo perché dopo aver superato il fatto di pensare di fare una vita simile alla sua, E isto tocou muito, porque depois de ter superado o facto de querer fazer uma vida igual à dele, io mi sono accorta proprio di questa bellezza che ognuno ha la sua vita. eu dei-me conta da beleza que cada um tem na sua vida. E quello che mi ha molto accompagnato, oltre a tutto quello che, non ripeto appunto perché Don Nuno e Antonio hanno già detto ampiamente, E aquilo que muito me acompanhou, porque o Dom Nuno e o António já disseram quase tudo, è la possibilità che abbiamo di dare un senso a qualsiasi piccola, anche stupidissima cosa che noi stiamo facendo, che noi riteniamo stupidissima, eppure fascinou-me a possibilidade que nós possamos dar um sentido à coisa mais pequenina e mais aparentemente estúpida coisa que possamos estar a fazer. e un suo amico dice, Um amigo dele diz, è un amico gravemente disabile é um amigo gravemente deficiente che ha trovato in Andrea un amico grandissimo. que Si encontrou em Andrea um grande amigo. si volevano veramente tanto bene. Gostavam mesmo um do outro. E dice, E diz, il valore non era dato da ciò che tu facevi, o valor não era dado daquilo que tu fazias. tu lo andavi a trovare Tu ias ter com ele
e poi facevi quel che c'era da fare. e fazias o que era para fazer. Era un cambiamento di prospettiva. Era uma mudança de perspectiva. Noi nella vita abbiamo attività non inutili, Nós na vida temos atividades não inúteis, ma di poco valore, mas de pouco valor, come può essere caricare la lavatrice, la lavastoviglie, como pode ser meter a roupa na máquina ou carregar a máquina de lavar louça, passare l'aspirapolvere o passar o altro. aspirador. E poi attività che stimiamo importanti, come la lettura, la riflessione e quant'altro. E depois atividades que achamos importantes, como a leitura, a reflexão e outro tipo de coisas. Questa distinzione con Andrea non c'era. Esta distinção com a Andrea não existia. È questa densità della vita che si percepiva stando con lui. Era esta densidade da vida que se percebia estando com ele. Quando stava molto male, Quando ele estava muito mal, voleva essere sempre a posto. ele queria estar sempre a postos. E verrebbe da dire, ma stai male, che te ne importa di fare la barba? E vinha vontade de lhe dizer, mas tu estás péssimo, porquê é que te queres fazer a barba? Ma dato che la differenza sta non in ciò che fai, Mas como a diferença está, não naquilo que tu fazes, ma in come sei in ciò che fai, mas nem como és naquilo que fazes, fare la barba era tanto importante quanto fare tutto il resto. fazer a barba era tão importante como fazer tudo o resto. Altrimenti sei fuori dal momento che stai vivendo Se não estás fora do momento que estás a viver, e quindi alienato da te stesso. e por isso estás alienado de ti próprio. Andrea aveva la consapevolezza di vivere, O Andrea tinha a consciência de viver in ogni istante di essere vivo. e tinha a consciência que em cada instante estava vivo. Dico un'ultima cosa che è quella che mi è accaduto dopo aver ascoltato alcuni testimoni, ho ascoltato alcune decine degli amici, naturalmente in questo piccolo libro c'è solo una minima parte delle testimonianze, ma quello che non è scritto qua è altrettanto gigantesco. Digo-vos alguma das coisas que eu me dei conta ao ouvir alguns dos testemunhos, estão para aí 10 testemunhos de amigos escritos aqui neste livro, mas aquilo que não está aqui é todo um acervo também gigantesco. Cosa stavo dicendo? Sui 10 testimonianze che Ah sono sì, scritte ecco, nel libro. io ho avuto un momento di grande crisi perché il male, soprattutto quando è innocente, mi scandalizza. E eu tive uma grande crise, porque o mal, sobretudo quando é inocente, escandaliza-me. Allora io mi chiedevo perché Gesù avesse potuto fare una cosa di questo genere. E então eu perguntei-me porquê é que Jesus fez uma coisa deste género. E dopo ho cominciato ad ascoltare altri 10, altri 20, altri 30 testimoni, dicevano tutti la stessa cosa. E depois ouvi mais 10, mais 20, mais 30 testemunhos e todos diziam o mesmo. Piangendo anche insieme per il ricordo del dolore, Mesmo chorando juntos pela recordação da dor, ma anche per la tenerezza di ricordare qualcosa di veramente grande che il Signore aveva fatto in loro attraverso Andrea, un cambio di vita. mas pela ternura de uma coisa verdadeiramente grande que o Senhor tinha feito neles através do André, uma mudança de vida. Allora io mi sono detta che non potevo più chiudere gli occhi di fronte a una cosa così evidente. Então eu pensei, já não posso fechar os olhos diante de uma coisa tão evidente. Prima di tutto, quando Andrea dice se Dio mi dà questo è perché la mia vita sia più piena, Antes de mais, porque o André dizia, se Deus me dá isto, é para que a minha vida seja mais plena. non vuol dire che Dio a un certo punto colpisce qui e là con la malattia perché ci gode, ora Tizio, ora Caio, ora Semprò. Non so, Tizio, Não é Caio, que Deus agora atinge com a doença A, B ou C, simplesmente porque lhe apetece. assolutamente, perché il Signore è il Signore della vita. De tudo, de todo, porque o Senhor é o Senhor da vida. Ma la cosa bella è che Lui dal male, Mas a coisa bela é que o Senhor do mal, non so come, ma non è dato che io debba saperlo, giusto? Non so come lui può cambiare e fa venire fuori veramente eu não dei sei, capolavori. eu não sei como, mas o E non so Senhor come, ma Monsignore mi conferma che non è necessario che io lo sappia. E quindi, però A coisa succede. extraordinária é que o Senhor do mal pode fazer obras-primas. Eu não sei como, mas aqui o Sr. Dom Nuno está a testemunhar que também não é um problema eu não sabê-lo. E allora mi dico, dopo basta, non ho più pensato a perché
perché era morto. Non ho pensato che non doveva morire, che qui è una storia. Bene che non doveva, certo che non doveva morire, ma poiché è successo, questo qui è un grande mistero che però porta i frutti che noi oggi vediamo l'un l'altro, perché qua... Eu não faço ideia porque é que ele tinha que morrer, é um grande mistério, mas o que eu vejo é que é um mistério que traz frutos, por exemplo, o estarmos aqui hoje. Grazie. Obrigado à Giovanna por isto que nos contou. E gostava só de pedir ao Sr. Dom Nuno que nos dissesse algumas palavras breves sobre isto que ouvimos aqui esta noite, sobre este testemunho, que nos possam ajudar no nosso caminho da vida de cada um, que no fundo é o caminho da santidade. Quase que me dava vontade de dizer façam a barba. Não é? Quer dizer, ou seja, vivam cada instante, não é? E creio que este é o segredo. Nós não podemos desperdiçar, não é? Não podemos desperdiçar um instante, não podemos desperdiçar este viver intensamente. E viver intensamente significa viver com Deus, deixar que esta presença, Enfim, a Santa Teresa de Jesus convidava as suas freiras a encontrar Deus no meio das panelas, não é? E dos tachos. Mas é isto mesmo, quer dizer, este deixar que Deus viva a nossa vida. Porque é assim que Ele nos oferece, a sua vida. No fundo, aquilo que dizia São João Paulo II, não tenham medo. Não tenham medo de Deus. Deixem que em cada momento seja a fazer coisas muito transcendentes e muito importantes para a salvação do mundo. Seja a fazer a barba, deixem que Deus esteja presente. Vivam assim, intensamente, cada momento, cada segundo. E então havemos de perceber depois que o pecado é uma perda de tempo. Não é? É uma perda de tempo, é um disparate. O pecado é a coisa mais disparatada que não tem razão de ser. Para nós cristãos não tem razão de ser. Mas para isso precisamos de viver assim intensamente. E isto é ser santo. E, portanto, sejam santos. Sejam santos a fazer a barba. Não é? Sejam santos. E este é o grande apelo do Andreia também. Não é? Sejam santos. É possível. Com esta paixão. Nós às vezes achamos que os santos são assim um bocado todos... Eu acho que eles são todos assim um bocado para o louco, não é? Quer dizer, tem esta loucura, mas esta loucura dos santos é precisamente não é loucura, é esta paixão, esta intensidade com que eles vivem a vida. Esta intensidade com que eles vivem esta presença de Cristo na sua vida. E isto é no fundo a grande descoberta do cristianismo. Este Cristo que se faz homem, que partilha da tua vida assim, mesmo nos momentos mais simples, mesmo nos momentos que nos podem parecer mais inúteis. Este Cristo que partilha a tua vida e que quer partilhar a tua vida porque quer que tu partilhes a sua. E é assim que é possível.
Portanto, deixa-te surpreender por ele e deixa que ele viva a tua vida. Dá-lhe espaço a ele e viva a tua vida assim intensamente. E mais não sei. Muito obrigado. E depois do que ouvimos esta noite, pode haver ainda quem pense que o André era um rapaz especial numa família normal. Eu acredito que o André era um rapaz normal numa família especial, a quem o Senhor, de uma maneira misteriosa, pediu esta circunstância dolorosa e a qual o André viveu intensamente, tal como viveu tudo o resto. Por isso gostava de agradecer muito ao António e também à mãe Sofia. O António e a Sofia aparecem sempre mencionados no livro como pai António e mãe Sofia, para distinguir de outros Antónios e de outras Sofias que aparecem e para realçar que o André tem a sua origem neles. Agradecer-lhes muito por terem educado os filhos a viver uma relação com Cristo que inunda e se faz presente na vida toda. Termino lendo uma carta do André, foi uma das últimas que escreveu 2 meses antes de morrer. Caríssimos, de que serve a vida se não para ser dada? Eu agora estou completamente disponível. Já não tenho nada para decidir. Pedir a Deus a força para aguentar mais um bocado de fadiga. Isto sim, peço, e tenho de pedi-lo a cada instante. Mas chegado a este ponto, está tudo nas suas mãos. Talvez pelas dores que agora se tornaram insistentes, parece-me que se tenha chegado a um ponto decisivo, se não mesmo ao fim. Eu também quero estar preparado, a qualquer instante. Faço questão em estar arranjado e limpo. Ontem até fiz a barba. Arrumei os meus livros da escola. Pus de lado os que não são meus, para devolvê-los aos amigos. A escola acabou de começar e eu já comecei a faltar. Ainda assim, quero ter todos os livros para poder acompanhar. Agora vou ler Hard Times. Quero concluir todas as coisas para poder não fazer outra coisa, senão ficar à espera.